Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gerson Filito. Quero saudar a todos os irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desejo profundamente, do profundo do meu coração, que você pare um minutinho e ouça a palavra de Deus, porque ela é poderosa para transformar a tua vida, ela é poderosa para trazer paz ao teu ser, ela é poderosa para abrir portas aonde não há portas, ela é poderosa para curar enfermidades, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós estaremos lendo hoje, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, o verso 7, que diz assim: o escritor aos Hebreus, no verso 7, ele fala diretamente a Jesus Cristo. Ele diz, ele está provando que Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas muito superior ao sacerdócio de Arão, superior ao sacerdócio de Melquisedeque. Verso 7, ele diz assim: o qual aqui é Jesus Cristo, nos dias da sua carne, quando ele esteve aqui no mundo, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações, olha, Jesus orou por nós, e súplicas, ele orou e suplicou ao que o podia livrar da morte. Jesus orou no Getsêmani, ele suou sangue, e ele disse ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, Pai, sem que eu o beba, porque ele sabia que o cálice era amargo. Ele sabia, meus irmãos, meus amigos, que a cruz seria muito humilhante. Ele sabia que estava prestes, queridos ouvintes, ele teria que enfrentar a turba gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Teria que enfrentar a ingratidão daquelas pessoas, aquelas mesmas pessoas que tinham contemplado tantos milagres realizados pelo Senhor Jesus, aquelas mesmas pessoas que tinham ali recebido curas, ou visto pelo menos um parente sendo curado, ou aquelas pessoas que ali estavam pelo menos um pedaço daquele pão que fora multiplicado no deserto, pelo menos um pedaço, quem sabe, eles tinham comido, e agora Jesus teria que suportar esta traição do ser humano, esta incompreensão do homem, e ele não poderia negar o amor pela humanidade, ele não poderia naquela hora usar o seu atributo ali de ira, porque Deus também se ira, mas ali o amor teria que ser mais forte, ele teria que suportar aquela ingratidão da humanidade. E no verso 5, capítulo 5, verso 7, o escritor diz: o qual Jesus Cristo, nos dias da sua carne, quando ele viveu como homem, oferecendo com grande clamor e lágrimas, eu já disse, ele suou sangue, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Quem podia livrar era o Pai. Foi ouvido quanto ao que temia. O Pai podia livrá-lo, mas o Pai não o livrou, porque ele não poderia ser livre daquele momento. Só que no final da sua oração ele dizia: todavia, faça conforme a tua vontade, não a minha, Senhor. Naquele momento o Pai o confortou, enviando anjos para o confortar ali no Getsêmani, quando ele suava sangue. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o verso 39, nos revela isto, dizendo: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha, meus irmãos, meus amigos, ele, como Deus, poderia dizer: Pai, eu não vou mais morrer, não quero mais morrer, vou voltar para o meu trono e acabou, deixa a humanidade aqui, não quero mais saber de humanidade, não quero mais saber de homens, Pai, chega. Mas ele não fez. Ele diz: Pai, todavia não seja como eu como homem agora eu falo, porque ele estava ali sentindo as dores de um homem. Ele tinha que morrer como homem, ele tinha que sofrer como homem, ele tinha que pagar o preço a Deus, não como Deus, mas como um homem. E ele diz: Pai, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, Pai. Em Lucas capítulo 22, o verso 43 diz assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. O anjo que fora criado por Jesus, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. Foi Jesus que os criou. Foi Jesus que fez os querubins, os serafins. Foi Jesus que fez o arcanjo Miguel. Mas nesta hora,
o pai ali só poderia enviar um anjo, como fez com Elias. Elias, quando clamava para morrer no deserto, veio um anjo para confortá-lo. Então o pai não estava fugindo daquilo que lhe era permitido naquele momento, porque Jesus não poderia atuar ali como Deus, tinha que ser como homem. Mas o pai consolou Elias no deserto enviando-lhe um anjo. Algumas vezes confortou Moisés também enviando-lhe um anjo. Então era lícito enviar um anjo também para Jesus. Olha, meus irmãos, que coisa extraordinária. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Que trabalho deste anjo, hein? E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha, meus irmãos, naquele momento, a aflição dos nossos pecados começou a invadir o coração de Jesus. Os nossos pecados, eles foram ali transferidos para Cristo. E em grande agonia, ele começa agora a suar sangue. E o seu suor se transforma em sangue e começa a escorrer. Mas cada gota de sangue daquela era o preço do nosso pecado que estava sendo pago. Ele estava pagando o preço dos nossos pecados. Cada gota de sangue daquela que caía dizia: Pai, a humanidade toda pecou, Pai, desde Adão, mas eu não pequei. Eu estou derramando sangue inocente aqui, mas eu estou intercedendo pela humanidade. Eu quero que o Senhor me ouve, Pai. Foi uma guerra travada naquela hora. O mundo estava nas mãos de Jesus Cristo, o universo estava nas mãos de Jesus Cristo. O céu dos céus parou naquela hora, porque o seu Criador estava ali sofrendo em grande agonia. Posso, meus irmãos, meditar e pensar naquele momento: o céu para, os anjos param, o Pai fica em silêncio, aguardando. Tudo estava nas mãos dele, nas mãos de Jesus Cristo, mas ele sabia que não podia falhar. Glórias ao nome do Senhor. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 24, a Bíblia diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Jesus levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que, como mortos para o pecado, quer dizer, quem aceita Jesus, ele é morto para o pecado. Aí, por que nós batizamos em águas? Porque a pessoa é sepultada agora nas águas. E quando ele sai, olha, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. Hoje nós temos ousadia para entrarmos na presença do Pai. Eu quero orar agora em teu favor. Entre com ousadia na presença do Pai. Não entra com a tua consciência acusada. Não entre pensando: eu pequei. Você pecou. Mas Jesus não pecou. Ele não pecou. Ele pode te ajudar. Querido Senhor, eu quero te agradecer por todos os meus ouvintes. Quero rogar-te, meu Senhor, que os abençoe, que os fortaleça, que os guarde e os livre de todo mal, Senhor. Entre com providência, cura, Senhor. Neste momento eu te peço em nome de Jesus. Amém.